Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos aqui no Mini Front, abrindo esse Mini Front em nome de Alflex, identificação animal, o resto é brinco, e Asbran, da inoxidável Beth Chagas, a quem eu mando um abraço, Daniel Guidolin, toda a diretoria executiva da Asbran. Moçada, não foi suficiente, não foi dessa vez que conseguiram conter o bovino, jogar o bovino para baixo. Existe uma cascata de atitudes e no final dessa cascata existe um gatilho e esse gatilho sim pode fazer uma reversão da arroba, na minha modesta opinião. A cascata foi acionada, mas o gatilho ainda não. Qual que é essa cascata? Qual que é o gatilho? É o que eu compartilho com vocês num podcast para os assinantes do Notícias do Front. Nesse caso aqui, no vídeo do Mini Front, nós vamos falar do curto prazo da arroba, abrindo em nome de Alflex e Asbran. Moçada, vocês devem estar lembrados. Semana passada eu fiz 2 alertas aqui. Um deles era que a arroba tinha atingido praticamente os $55, e isso é uma marca importante. Poucas vezes a arroba brasileira trabalha ou já trabalhou acima desse patamar. Já trabalhou, sim, até por um período não muito pequeno, lá em 2010, 2011 e depois um pouco em 2014, mas são momentos pontuais quando a gente olha a história de longo prazo. E o segundo ponto que eu chamava a atenção era a margem do mercado interno que havia caído. Mas antes que você me xingue, deixa eu explicar. Inclusive está rolando essa semana nos grupos de Zap Zap muitas fotinhos de matérias de jornal falando que os resultados da indústria são excelentes, multiplicou por 6 vezes o lucro, não sei o quê, e de fato são. Só que esses resultados são até o 3º trimestre, julho, agosto, setembro, moçada. Em julho, agosto, setembro, a média do boi, você sabe quanto que era a média do boi entre julho, agosto e setembro? Mais ou menos R$230. Então, nesse horizonte de preço, com os níveis de venda no mercado interno que eram bem mais baixos, mas da exportação que eram similares ao que a gente tem hoje, realmente a margem era estrondosa, principalmente nesse dólar, quando você monetiza a tonelada da carne exportada em reais, tá certo? Só que hoje, com o dólar um pouquinho mais baixo, ele deu um susto na eleição dos Estados Unidos, né? Nessa bagunça que está lá instalada lá, mas o mercado entendeu que o Biden vai prevalecer e isso colocou o dólar para baixo. E além disso, o dinamismo muito extremo de escala curta assumida em novembro, isso gerou uma possibilidade imediata, iminente de perda de caixa para essas empresas. Então assim, os frigoríficos estão, as indústrias exportadoras com o bolso cheio, lotado, o ano sim está espetacular. Mas não é porque você está com o bolso cheio que você não se incomoda de ver sua margem operacional caindo. Pensa você está com o bolso lotado, você quer perder dinheiro? Não, isso é igual coceira de macaco. Você quer sempre mais, né? Não acaba nunca isso aí. Então o frigorífico não é diferente. Então, mas o resultado está muito bacana do 3º trimestre. Tá. Primeiro, segundo, mas e agora com esse preço de originação? Esse é o ponto. E aí chegou a terça-feira com os R$300 por arroba. 310, olha eu. Não, com os R$300 por arroba em São Paulo. E aí é uma marca. Imagina o comprador de boi escrever na boleta lá, digitar, né? R$300 eu tô pagando. Cara, esse cara provavelmente ele vai ser lembrado pelos seus colegas, né? Vamos pensar um pouco do lado de lá. Vamos colocar um pouco a botina do lado de lá, né? E aí a gente viu 2 players grandes fora das compras, um abalo fortíssimo na bolsa. A bolsa, o mercado de novembro perdeu R$18 em questão de horas na bolsa. Mas aos poucos se entendeu e o mercado viu que um grande player continuou nas compras, né? Até aquela história de cartel. Cadê o cartel, né? Porque alguém furou aí os olhos, né? Então não teve isso. Os frigoríficos menores foram para cima, tá certo? O mercado interno está num valor de arroba que ainda dá alguma margem. Ela caiu, mas ela ainda existe. Então os frigoríficos do mercado interno estão ativos. A verdade é essa. E o físico acabou voltando meio ressabiado. A bolsa voltou, devolveu quase todo o movimento, não todo, ele ainda fechou no negativo, mas na semana, mas voltou aquela tragédia, realmente não se estabeleceu.
E até, para falar a verdade, inaugurou uma nova modalidade de compra, né? A compra fora das compras. Eu estou fora das compras, mas eu compro fora das compras, entendeu? Compro fora das compras. Isso aí começou a ter no mercado. O fato é, moçada, agora vamos pensar um pouco. Você está falando em 55 dólares a arroba, 54, 53, 55 ainda não, 53, 54, quase 55. Nós estamos falando que nós cumprimos nessa semana a 18ª semana seguida de alta da arroba na metodologia do front. Vale lembrar que o nosso recorde aqui era 17 semanas, nós estamos com 18 semanas, tá certo, moçada? Tem teoria da conspiração para tudo, mas o fato é que nós saímos de R$200 em maio e fomos para 280, 300, moçada. Né? E eu tô vendo uma animosidade muito grande, né? Principalmente em rede social, tiração de sarro com comprador de frigorífico. Eu tô vendo um sangue nos olhos muito grande. Não é interessante brigar com seu cônjuge comercial quando não há a opção do divórcio. Então, assim, parem de fazer isso. Eu não vejo nenhum motivo para fazer isso. Talvez, historicamente, você também foi pisado por um ou outro player mais sem ética, tudo bem. Mas se você agir da mesma forma, essa história vai costumar não acabar bem. Tá certo? O que vai acontecer? O que aconteceu em termos de prático no físico? E eu falo isso em nome de MSD, Vmax, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, aqui do setor marista de Goiânia, e Boitel da Agropecuária Grande Lago, e os nossos amigos gerente de pasto. Está dando uma força muito grande para controlar o manejo de pasto com o gerente de pasto, moçada. Em nome desses nossos parceiros, eu digo a você que nada ou quase absolutamente nada aconteceu no mercado físico depois de quinta e de sexta. Inclusive, quem estava fora das compras, comprou fora das compras. Tá certo? Eu disse aqui semana passada, toda aposta em desfavor do preço da arroba, potencialmente ela é fraca esse ano. E mais uma vez foi, tá certo? Mas não se engane, um dia isso vai cair. E esse dia está se aproximando, não tenho dúvida nenhuma disso. Antes da chuva, o trovão e o vento chega, e o trovão e o vento já chegou, tá certo? Então assim, a verdade vamos tirar toda essa tiração de sarro da cabeça, vamos pensar friamente. Né? Na minha opinião, como o movimento de preço ele é muito forte, a firmeza do boi, por vários motivos, que vão desde ciclo pecuário, preço de insumos, etc., reposição e tal, não é simplesmente uma tirada de pé da compra de dois players que vai resolver o problema, que vai baixar a arroba do boi. Será? Talvez tira o ímpeto, estabiliza? Se for isso, acho que vai ter assim uma vitória para essa turma que tentou fazer isso. Quem sabe, né? Quem sabe tira o ímpeto. Quem sabe? Falando em quem sabe, eu digo ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe. O que eu sei é que mais atitudes vão vir. Provavelmente vai ser deflagrada uma cascata de ações. E no final dessa cascata tem sim um gatilho que pode reverter a arroba, mesmo não tendo boi gordo. E não vai ter boi gordo até meados do primeiro trimestre de 2021, quiçá no final do primeiro trimestre. Não vai ter. Mas mesmo assim, tem uma cascata de atitudes. E a primeira delas foi tomada, a cascata foi acessada, mas o gatilho no que está no fim dessa cascata ainda não foi acessado. E a hora que ele for acessado, isso tem efeito. Eu não tenho certeza disso, eu só sei que nós vamos ter vol. E vol significa risco e significa oportunidade de ganho, desde que você tenha uma estratégia. Se você tiver uma estratégia, essa vol vai significar oportunidade de ganho. Caso contrário, ela vai continuar sendo um risco para você. Se você não tiver estratégia para capturar esse valor, porque independente da volatilidade de mercado, né, e ela vai vir, você tem uma tarefa que é capturar valor. E você só vai capturar valor se tiver estratégia. Se você não tiver estratégia, você vai fazer parte da estratégia de alguém. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Obrigado.